Fala galera, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar análise combinatória. Vem-te embora comigo. Gente, de uma forma direta, vamos trabalhar a seguinte dinâmica. No próprio exemplo, eu vou estar te ensinando como é que funciona o assunto de análise combinatória, tudo bem? A primeira pergunta é: como calcular o PFC? O que significa o PFC? Significa o princípio fundamental da contagem, certo? Um cálculo muito importante que você tem que fazer aqui em análise combinatória. E vamos lá verificar esse exemplo, que diz assim: uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. São oferecidas 3 opções de sanduíches, hambúrguer, sanduíche e cachorro-quente. Então, na primeira parte aqui, o problema diz que são oferecidas 3 opções. Esse dado aqui é importante para nós. Entre essas opções, você tem hambúrguer, sanduíche e cachorro-quente. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos. Então, aqui, bebida, você escolhe 2 tipos. E você tem suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções. Você tem cupcake de cereja, cupcake de chocolate, de morango e de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, olha só, gente. Essa questão aqui você vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Para você entender melhor esse princípio, eu vou colocar um gráfico aqui para você, um diagramazinho, que é para você entender como é que funciona essa questão. Olha só, na primeira parte são oferecidas 3 opções. Você tem o hambúrguer, o sanduíche e o cachorro-quente. Na segunda parte você tem 2 bebidas, que é o suco de maçã e o guaraná. E na terceira parte ele diz que são oferecidas 4 opções de cupcake. Se a gente fosse analisar por esse diagrama, o que a gente observa aqui? A gente analisa o seguinte: nós teríamos uma opção se escolhêssemos hambúrguer, suco de maçã e uma dessas opções aqui de cupcake. Então aqui, ó, eu teria uma opção. De tal forma também, eu teria a segunda opção se eu escolhesse hambúrguer, suco de maçã e essa opção aqui de cupcake, né? Então aqui seria a segunda, aqui seria a terceira e aqui seria a quarta, utilizando esse mesmo raciocínio. Tudo bem? Quando a gente analisa para o guaraná, nós teríamos hambúrguer, guaraná e uma dessas opções aqui de cupcake, né? Então aqui teria uma, aqui também 2, 3, 4. E esse raciocínio, galerinha, seguiria para o sanduíche, ó, tá? Ele escolheria o sanduíche, o suco de maçã e uma das opções aqui, ó. Escolheria o sanduíche, o suco de maçã e a segunda opção aqui, ó. E assim por diante, certo? Então aqui você tem também 1, 2, 3, 4 opções, 1, 2, 3, 4 opções, 1, 2, 3, 4 opções, tá? Então, olha só, quantas opções um cliente tem de escolher? Você tem aqui 4, você tem 4, você tem 4, aqui também e aqui também, tá? Então, 4 vezes 6 daria quanto? Daria 24 opções disponíveis aí para um cliente, tudo bem? Agora, claro, seria muito tortuoso você fazer uma análise dessa forma aqui. Eu só estou te mostrando aqui, galerinha, como funciona o princípio fundamental da contagem. Agora, como você iria resolver esse problema? Nós temos 3 opções de sanduíche, né? Então, aqui, 3 opções de sanduíche. Nós temos 2 opções de suco e nós temos 4 opções de cupcake. Eu tenho aqui sanduíche, eu tenho suco e tenho o cupcake. Tudo bem? Então vamos aqui. Quantas opções de escolha eu tenho para sanduíche? 3 opções. Olha aqui. Então vou colocar bem aqui. Quantas opções de escolha eu tenho para suco? 2 opções. Vou colocar bem aqui. E quantas opções eu tenho de cupcake? 4 opções. Vou colocar bem aqui. Então, é assim que você vai fazer quando você estiver diante de uma questão de concurso público, tudo bem? Porque você sabe que o tempo é o teu pior inimigo. Bem, utilizando o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, eu vou multiplicar esses 3 números e chego às possibilidades possíveis que o cliente terá de escolher o lanche, tudo bem? Então, tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 multiplicado por 4 vai dar quanto? 24. Então, tenho 24 opções, logo seria a alternativa B, certo? Te apresentei o princípio fundamental da contagem, você observa que não é uma coisa de outro mundo, basta você seguir essas análises e no final você fazer a multiplicação dos números que vai dar tudo certo, tudo bem?
de quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado utilizando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele fala 3 algarismos, significa dizer o seguinte, que você tem a casa da unidade, você tem a casa da dezena e você tem a casa da centena. Eu vou colocar esses números bem aqui para a gente fazer a seguinte análise. Gente, é o seguinte, na casa da centena, você não pode colocar o 0 como uma possibilidade, porque olha só, se eu colocar esse número bem aqui, ó, 0,25, o que você observa? Você observa que este 0 aqui, ele não é contabilizado como um algarismo, certo? Aqui na análise combinatória, você não considera 0 na casa da centena, tudo bem? Porque ele não representa um algarismo. Claro que ele ia representar se ele tivesse aqui, ó, no meio, ou se tivesse aqui no final, tudo bem? Mas na casa da centena, ele não é caracterizado como um algarismo, tudo bem? Dito isso, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, para a casa das centenas, você descarta o 0 como possibilidade, e você tem quantas possibilidades? Você tem 5 possibilidades para a casa das centenas. Então, vou colocar bem aqui, 5. Agora, o que a gente observa aqui? Nós utilizamos dessas 5 possibilidades aqui, uma na casa das centenas, né? Então, vou tirar uma possibilidade. E agora, na casa das dezenas, o 0 ele pode aparecer. Por que ele pode aparecer? É só você analisar esse número aqui, ó, 205, tá? O 0 ele pode aparecer. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5 possibilidades. Então, vou colocar bem aqui. Como eu já utilizei mais uma possibilidade na casa das dezenas, eu posso cancelar bem aqui um número. E na casa das unidades, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu tenho 4 possibilidades. Então, vou colocar bem aqui. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Utilizando o princípio multiplicativo, simplesmente a gente vai fazer a multiplicação e saber qual é o resultado. 5 vezes 5 vai dar 25. 25 multiplicado por 4 vai dar 100. Então, quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado? 100 maneiras distintas. Tudo bem? A segunda parte da análise combinatória. Como calcular um arranjo? Gente, o arranjo ele nada mais é do que uma espécie de agrupamento em que a ordem importa. Vamos lá dar um exemplo para você perceber como a gente trabalha a questão de arranjo, que você vai entender claramente. Olha só, para escolher um representante e um vice-representante de uma turma com 20 alunos, sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado o vice-representante. Quantas maneiras possíveis existem na escolha do representante e do vice? Então vamos lá. Vamos entender claramente essa situação. Olha aí. Essa daqui é a fórmula do arranjo, certo? Olha aqui. Você tem arranjo NP é igual N fatorial sobre N menos P fatorial. Mas antes de eu explicar, vamos entender o que significa esse N fatorial aqui, ó. Olha só. Toda vez quando você perceber um número com um símbolo de exclamação, significa dizer o seguinte, que você vai pegar esse número, você vai desenvolver multiplicando na forma decrescente. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, 4 fatorial, que é a leitura desse número, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 2 vai dar 24, 24 vezes 1 vai dar 24, tudo bem? Então, tu já sabe que isso daqui representa o que nós chamamos de fatorial, beleza? Agora, vamos lá, vamos interpretar esse problema. Olha só, você tem 20 alunos, desses 20 alunos será votado para escolher o representante e o vice-representante, tudo bem? Gente, esse 20 aí representa um N, que é o número total de alunos, beleza? E os dois alunos que serão votados, um para representante e o outro para vice, é o P, certo? É o P, então serão 2. Logo, o que você vai analisar? Vamos analisar o seguinte. Você tem o primeiro mais votado e você tem o segundo mais votado. Vou colocar a seguinte situação aqui para você entender. O primeiro mais votado pode ser o aluno A e o segundo pode ser o aluno B, tá? Aqui você tem um certo tipo de agrupamento. Agora você pode ter o aluno B como primeiro colocado ou o aluno A como segundo colocado. Então aqui você tem um outro tipo de agrupamento.
Então, observa aí claramente, galerinha, que a ordem, nesse caso, ela importa. Então, se a ordem dos elementos importa dentro do processo, nós estamos diante de um arranjo. Então, o arranjo, a ordem importa. Isso daqui vai ser muito importante para você desenvolver cálculos de arranjo. Legal? Agora vamos lá trabalhar o cálculo em si. Então, arranjo, N representa o número total de alunos, P representa o número de alunos que serão votados, serão dois, um para representante e outro para vice. Aqui você tem 20 fatorial, 20 menos 2 fatorial, certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai desenvolver aqui, ó, esse parênteses, vamos eliminar esse parênteses, e vai ficar 20 menos 2, 18 fatorial, certo? Bem, o que você vai fazer aqui, galerinha? Presta bem atenção. Esse 20 fatorial aqui, você vai desenvolver até o número 18. Então, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Olha só, beleza? Eu tive que usar essa estratégia aí para eu poder simplificar o número 18. Tá? Ó, eu posso simplificar. Beleza? E aí ficaram os números 20 e 19. Olha aí, que interessante. Beleza? Então, sempre quando você for fazer um cálculo de arranjo, você vai ter que trabalhar dessa forma para reduzir o teu cálculo. Beleza? Agora eu tenho 20 multiplicado por 19. Vamos colocar bem aqui esse cálculo. Olha como eu vou fazer esse cálculo. 2 vezes 9, 18. Vai 1 ficar 8. 2 vezes 1, 2. Mais um 3. Vou acrescentar um 0 bem aqui. Então, quantas maneiras possíveis eu tenho de escolher? 380 maneiras de escolher o representante e o vice-representante. Tudo bem? Então, o que nós temos que frisar aqui no arranjo? Que a ordem dos elementos, ela importa, beleza? Quando você muda a posição dos elementos, você vai formar um agrupamento diferente. Legal? Agora, olha aí, presta bem atenção nesse detalhe que eu vou te falar. A gente poderia resolver de uma forma bem simples, bem mais simples. Nesse caso aqui que eu vou mostrar para ti. Você presta bem atenção. Vou colocar bem aqui nesse espaço. Olha aí. Se o mais votado é o representante e o segundo é o vice, você poderia trabalhar da seguinte maneira. Vou colocar bem aqui, isso daqui, ó. Na primeira posição, você tem 20 alunos. Então, se você tem 20 alunos, você tem 20 possibilidades, tá? Vou colocar bem aqui, ó, 20. E na segunda, já que você tem uma opção para representante, sobraram quanto? Sobraram 19, né? 19 possibilidades. Eu tenho 20 multiplicado por 19, vai dar quanto? 380. Então vamos lá, gente. Como calcular combinação? Combinação é um outro tipo de agrupamento, só que esse agrupamento aqui, a ordem, ela não importa, já é o contrário de arranjo. Vamos lá verificar através desse exemplo para você entender. Olha aí. A escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento, dentre as 10 pessoas que se candidataram, de quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Então, vamos lá. A fórmula da combinação é essa daqui. Combinação NP é igual N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Esse N representa o número total de pessoas ou número total de possibilidades. E esse P representa a quantidade de pessoas que serão escolhidas desse total. Tudo bem? Vamos lá aqui dar um exemplo para você compreender essa questão. Olha aí. Serão escolhidos 3 membros para essa comissão. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o Luiz, a Ana e o Ricardo. Essas pessoas foram escolhidas para formar essa comissão. Tudo bem? Agora vamos mudar a posição desses elementos. Eu vou colocar Ana para cá, Ricardo aqui e Luiz aqui. Eu pergunto para vocês, formou um agrupamento diferente? Formou um resultado diferente com a mudança desses elementos? Não, né? Então, se não forma um resultado diferente, não forma um agrupamento diferente, você não está diante de um arranjo, como a gente analisou no tópico passado. Então, nesse caso aqui, é um caso de combinação, em que a ordem dos elementos não altera o resultado, tudo bem? Então, vou colocar bem aqui para você entender. Combinação, a ordem não importa. A ordem do quê? A ordem dos elementos, tá? A ordem não importa. Fechou? Vamos agora tirar os dados do problema, para a gente desenvolver no cálculo aqui, utilizando a fórmula. Então, aqui você tem 3 membros,
esses 3 membros serão escolhidos para compor a comissão de um total de 10 pessoas, né? Então, 10 representa o N, tá? E o P é a quantidade de pessoas que serão escolhidas desse total aí. E nesse caso, são 3 pessoas. Olha aí como é bem tranquilo, né? Então, vamos agora desenvolver o cálculo substituindo na fórmula. N, 10, P, 3, 10 fatorial, 3 fatorial, aqui 10 menos 3 fatorial. Então, tem aqui, você presta bem atenção. Primeiro eu vou eliminar esse parênteses. Então, tenho 10 menos 3 vai dar 7 fatorial. E agora, olha só. Você tem 10 fatorial dividido para 3 fatorial multiplicado por 7 fatorial. O que você vai fazer? Esse 10 fatorial você vai desenvolver até o 7. Sempre você vai desenvolver o número de cima ao maior valor de baixo. Então, se aqui fosse 8, você ia fazer 10 vezes 9 vezes 8. Se fosse 5, você ia fazer 10, 9, 8, 7, 5. Então, sempre vai ser o maior. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 10, 9, 8, 7 fatorial. Dividido para 3 fatorial, 7 fatorial. E agora? Agora você vai simplificar, cortando aqui e aqui. Tudo bem? E você tem 10 multiplicado por 9, multiplicado por 8, dividido para 3 fatorial. Então, vamos colocar para cá. Eu tenho 10 vezes 9 vezes 8. Sobre quanto é que é 3 fatorial? Olha só, 3 fatorial, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6, tá? Vou colocar para cá. E agora a gente vai simplificar esses números aqui. Olha aí, 10 dá para simplificar com 6. Então, tenho aqui, ó. Vou simplificar por 2 aqui e aqui também por 2. E aí vai ficar 10 por 2 é 5, vezes 9 vezes 8. 6 dividido para 2 é 3. O que a gente observa? Que 9 é divisível por 3. Então, tenho 5 vezes 9 dividido para 3 é 3, multiplicado por 8. Pronto. Agora a gente multiplica esses números aqui e dá o resultado. 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 8 é igual a 120. Então, você tem 120 maneiras distintas para formar essa comissão. Não esquece, arranjo a ordem dos elementos importa, ou seja, mudando os elementos de posição, você tem um novo agrupamento. Na combinação é diferente, legal? Então vamos seguir. Como calcular a permutação com elementos simples? Utilizando essa mesma didática, exemplo e resolvendo aqui para você entender o conteúdo. Diz assim, de quantas maneiras distintas 6 amigos podem escolher os seus lugares em uma sala de cinema, sabendo que todas as 6 cadeiras estão dispostas em uma fila? Gente, é o seguinte, permutação é um tipo de agrupamento em que todos os elementos envolvidos, eles interagem entre si. Por exemplo, aqui, ó, você tem 6 amigos, certo? Esses 6 amigos podem escolher os seus lugares em uma sala de cinema. Então, nesse problema, você tem 6 amigos. A pergunta é, de quantas maneiras distintas eles poderão se assentar nesses lugares? Tudo bem? Então, você tem aqui, ó, vou colocar o exemplo aqui, ó. Você tem A, B, C, D, E, F. Vamos entender que aqui são 6 amigos, tudo bem? Agora, observe o seguinte. Se eu mudar a posição desses amigos nas cadeiras, o que você vai observar? Você observa que você tem um resultado diferente, né? Você tem um agrupamento diferente. E todos eles participaram desse processo. Então, isso daí é um caso de quê? De permutação simples, certo? E assim, você teria diversas possibilidades, diversos agrupamentos aqui. Então, como é que a gente vai trabalhar de uma forma rápida essa questão? Você vai utilizar a fórmula da permutação simples. É muito prática a fórmula da permutação simples. Pn é igual n fatorial. Esse n fatorial aqui representa os 6 amigos que vão permutar entre si. Então, vamos lá desenvolver esse cálculo. Vai ficar assim. P6 é igual 6 fatorial. P6 é igual... Esse 6 fatorial vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora a gente vai fazer a nossa multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 multiplicado por 4 vai dar 120.
120 multiplicado por 3 vai dar 360. 360 multiplicado por 2, 720. 720 por 1, 720. Tudo bem? Logo seria a alternativa A e deste exemplo. Vamos agora para o próximo tema. Como calcular a permutação com elementos repetidos? Agora a história muda. Anteriormente nós estávamos diante de permutação simples. Aqui você está diante de uma permutação com elementos repetidos. Então olha aí o exemplo. Quantos são os anagramas que podemos formar com o nome arara? Galerinha, é o seguinte. O que é anagrama? Anagrama, galerinha, nada mais é do que cada resultado formado quando você tem a mudança de posição de uma letra diante de uma palavra. Tudo bem? Por exemplo, você tem a palavra arara, vamos permutar ou mudar de posição. Então tem aqui R, A, R, A e A. Eu só troquei. Beleza? E assim por diante. Cada mudança que você forma aqui, você está diante de anagrama. Então, anagrama, para você entender, nada mais é do que permutações que essas letras farão entre si. E ele quer saber quantos anagramas serão formados com a palavra arara. Só que você observa uma coisa importante. Você observa que as letras se repetem aí. Então, a fórmula que você vai utilizar é diferente da permutação com elementos simples. Você vai utilizar essa fórmula aqui. Eu vou colocar para a gente analisar bonitinho aqui e resolver, tá? A fórmula é essa aqui, galerinha. Olha só, você presta bem atenção. O que que você vai fazer? Você vai ter a quantidade total das letras sobre a quantidade total das letras que se repetem. Eu vou representar aqui por A e por B. Vamos lá. Quantas letras você tem aqui? Você tem 5 letras, né? Então, esse total de letras aqui representa o N, tá? E quantas letras se repetem aí? Você tem o A, se repete 3 vezes, certo? E depois você tem o R, se repete 2 vezes. Vou colocar aqui como sendo B. Tudo bem? Agora a gente só vai fazer a nossa substituição. Então, tem aqui, ó, N é 5, N 5, o A, que é a quantidade de A que se repete, 3, e o B, que é a quantidade de R que se repete, 2, certo? E agora, você vai fazer o seguinte, esse 5 aqui, você vai desenvolver até o maior elemento daqui de baixo, que é o 3, igual como eu expliquei para vocês no exemplo anterior. Aí eu tenho P5 é igual 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3 fatorial. Olha só. Beleza? Bem, vamos simplificar esse carinha bem aqui. Certo? E agora eu tenho 5 multiplicado por 4. Esse 2 fatorial aqui é 2 vezes 1, que é igual a 2. Tudo bem? E agora, 5 multiplicado por 4, 20. 20 dividido para 2 é igual a 10. Você tem 10 anagramas que são formados com a palavra arara. Tudo bem? Galera, é o seguinte, te espero na próxima aula que a gente vai resolver só questões de concurso desse tema. Aqui em cima você tem o link da aula. Se inscreva no canal, galera, e dá o like, beleza? Valeu!